Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Clayton Ferreira e hoje, dando sequência à leitura do nosso livro sobre a Era da Empatia, vamos continuar os comentários a respeito do capítulo 1 deste livro. Nos vemos após a vinheta. Olá, então tudo bom? Como você está? Espero que esteja ansioso e excitado para continuarmos a leitura do nosso livro interessante de Frans de Waal sobre a Era da Empatia. Então, continuando a leitura do capítulo 1 com os comentários, hoje vamos falar sobre o espírito evolucionário. O espírito evolucionário. O modo como as pessoas organizam a sociedade talvez não pareça o tipo de assunto com que um biólogo deva se preocupar. O certo seria eu me interessar pelo pica-pau bico de marfim, pelo papel dos primatas na disseminação da AIDS ou do ebola, pelo desaparecimento das florestas tropicais ou se evoluímos ou não dos grandes primatas. Embora esta última questão continue a ser objeto de discussão para algumas pessoas, houve uma mudança radical na opinião do público quanto ao papel da biologia. Vai longe o tempo em que Edward Wilson levou um balde de água fria na cabeça depois de uma conferência sobre as relações entre o comportamento animal e o comportamento humano. Os paralelos com os animais são mais aceitos hoje em dia, o que facilita a vida dos biólogos. Daí, minha decisão de avançar um passo a mais e ver se a biologia pode lançar alguma luz sobre a sociedade humana. Se isso significa entrar em controvérsias políticas, então que seja. A verdade é que a biologia já faz parte delas. Todo debate sobre a sociedade e o governo parte de enormes pressuposições sobre a natureza humana, apresentadas como se elas derivassem diretamente da biologia. Mas isso quase nunca é verdade. Os adoradores da competição aberta, por exemplo, estão sempre invocando a evolução. A palavra com e entrou até no famigerado Discurso da Ganância, de Gordon Gekko, o especulador implacável interpretado por Michael Douglas no filme Wall Street, de 1987. Aqui um excerto desse livro. O que interessa, senhoras e senhores, é que a ganância, por falta de uma palavra melhor, é boa. A ganância funciona. Ela esclarece as coisas. Ela resolve e capta a essência do espírito evolucionário. Fecha aspas. O espírito evolucionário? Por que razão as premissas sobre a biologia estão sempre do lado negativo? Nas ciências sociais, a natureza humana é representada pelo velho provérbio hobbesiano Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Uma afirmação questionável sobre a nossa espécie baseada em premissas falsas sobre uma espécie diferente. Por essa razão, um biólogo que se interessa em explorar a relação entre a sociedade e a natureza humana não estará realmente fazendo nada de novo. A diferença é que, em vez de tentar justificar um modo ideológico em particular, o biólogo tem um interesse genuíno em compreender o que é a natureza humana e qual a sua origem. Será que o espírito evolucionário se resume à ganância, como advogou Gekko, ou haverão mais coisas em jogo? Os estudantes de Direito, Economia e Política carecem dos instrumentos para examinar a sociedade humana com alguma objetividade. Com o que poderão compará-la? Raramente, ou talvez nunca,
Eles consultam o vasto conhecimento sobre o comportamento humano acumulado pela antropologia, pela psicologia, pela biologia ou pela neurociência. Em poucas palavras, a resposta encontrada por essas disciplinas é de que os homens são animais gregários, altamente cooperativos e sensíveis à injustiça, belicosos às vezes, mas na maior parte do tempo amantes da paz. Uma sociedade que ignore essas tendências não poderá funcionar bem. É verdade que somos também animais movidos a incentivos, preocupados com o prestígio social, com o território e com a segurança alimentar. De modo que toda sociedade que desconsidere essas tendências tampouco poderá funcionar adequadamente. A nossa espécie tem um lado social e um lado egoísta. Mas dado que seu lado egoísta é o pressuposto dominante, pelo menos no Ocidente, vou me concentrar principalmente no primeiro, no papel da empatia e da conexão social. Pesquisas novas e estimulantes sobre as origens do altruísmo e da justiça têm sido realizadas tanto em seres humanos como em outros animais. Por exemplo, se dois macacos receberem recompensas muito diferentes pela mesma tarefa, aquele que ficar em desvantagem simplesmente se recusará a executá-la. Também, na nossa espécie, os indivíduos se recusam a aceitar um salário que eles considerem injusto. Exceto os professores, né? Uma vez que todo pagamento, seja ele qual for, é maior do que nenhum pagamento, isso significa que os macacos, assim como as pessoas, não seguem o princípio do lucro ao pé da letra. O protesto dos macacos contra a desigualdade comprova tanto a importância dos incentivos quanto a aversão natural à injustiça por parte desses animais. Aqui um comentário é pertinente. Vejam bem que a gente tem muito a aprender com os animais e com a questão da injustiça. Talvez devêssemos aplicá-los, ou melhor, aplicar melhor esses conhecimentos à nossa própria sociedade, para que não ocorram tantas injustiças como temos visto ultimamente, não é mesmo? A despeito disso, estamos de certa forma cada vez mais próximos de nos tornar uma sociedade absolutamente desprovida de solidariedade, em que um grande número de pessoas podem contar que receberão um tratamento injusto. Conciliar essa tendência com os bons e velhos valores cristãos, como a preocupação com os pobres e os doentes, talvez pareça uma causa perdida. Uma estratégia corriqueira é a de se acusar as vítimas. Se pode atribuir aos pobres a responsabilidade por sua pobreza, os demais ficam isentos de culpa. Foi isso que permitiu que, passado um ano do Katrina, Newt Gingrich, um conhecido político conservador, recomendasse uma investigação sobre a falta de cidadania dos que não haviam logrado escapar do furacão. Pelo amor, hein? Os que enfatizam a liberdade individual quase sempre consideram os interesses coletivos uma ideia romântica, coisa de maricas e comunistas. Eles preferem a lógica de cada um por si. Por exemplo, em vez de gastar dinheiro em diques para proteger uma região inteira, por que não deixar que cada um cuide da sua própria segurança? Exatamente isso que uma nova empresa na Flórida está fazendo. Ao oferecer o aluguel de assentos em jatos particulares para retirar as pessoas de locais ameaçados por furacões. Desse modo, aqueles que puderem arcar com esse custo não precisarão fugir de carro, como o resto do populacho, a 8 km por hora. Toda a sociedade tem que lidar com essa atitude, primeiro eu. Eu observo todos os dias, bem diante dos meus olhos. E aqui não me refiro às pessoas,
mas aos chimpanzés no Centro Nacional de Pesquisas IERCS sobre Primatas, onde trabalho. Em nossa estação de campo, próxima a Atlanta, os chimpanzés vivem em grandes cercados ao ar livre. Às vezes, lhes damos alimentos que podem ser repartidos, como melancias. Quase todos os chimpanzés querem ser os primeiros a apanhar o alimento, pois isso, uma vez garantido, é muito raro que os outros o tirem de suas mãos. O direito à posse é realmente respeitado, a ponto de até mesmo o macho dominante permitir à fêmea da mais baixa posição hierárquica manter o alimento do qual se apoderou. Os animais que estão de posse da comida geralmente são abordados pelos outros que pedem um pedaço estendendo a mão, com o mesmo gesto universal com que os humanos pedem esmola. Eles imploram e choramingam, lamuriando-se diante do outro. Se o dono do alimento não entrega os pontos, os pedintes às vezes perdem as estribeiras, gritando e rolando no chão como se o mundo estivesse prestes a acabar. O importante aqui é que tanto o direito à posse quanto o compartilhamento da comida são observados. No final, quase sempre, em menos de 20 minutos, todos os chimpanzés do grupo terão recebido algum alimento. Os que haviam se apoderado do alimento o repartem com seus melhores amigos e a família deles, que por sua vez também a dividem com os melhores amigos e suas famílias. É uma cena bastante pacífica, embora uma certa dose de conflito pelas posições na hierarquia também esteja presente. Ainda me recordo de um cinegrafista que, depois de filmar uma dessas sessões, virou-se para mim dizendo: "Eu devia mostrar esse filme aos meus filhos. Eles aprenderiam alguma coisa com isso." Por isso, não acredite em ninguém que saia por aí afirmando que, uma vez que a natureza se baseia numa luta pela vida, só resta a nós, humanos, viver dessa maneira. Não mesmo. Muitos animais sobrevivem cooperando e compartilhando os recursos, e não aniquilando-se uns aos outros ou conservando tudo para si mesmos. Isso se aplica mais claramente aos animais que caçam em bandos, como os lobos e as orcas, mas também aos nossos parentes mais próximos, os primatas. Um estudo desenvolvido no Parque Nacional de Tai, na Costa do Marfim, constatou que os chimpanzés cuidavam dos companheiros feridos por leopardos. Lambiam o sangue, removiam cuidadosamente a sujeira e impediam as moscas de chegar perto das feridas. Eles faziam a proteção dos companheiros machucados e se deslocavam mais devagar quando esses tinham dificuldade para acompanhá-los. Isso faz sentido, uma vez que existem razões para que os chimpanzés vivam em grupo. Do mesmo modo como existem razões para que os lobos e os humanos vivam em grupos. Se o homem é o lobo do homem, isso é verdadeiro em todos os sentidos, e não apenas no sentido negativo. Não seríamos o que somos hoje se nossos ancestrais tivessem vivido isolados uns dos outros. Aqui cabe relatar uma pequena informação para quem não sabe, que os lobos são animais sociais e que cuidam muito uns dos outros. Existe uma ideia por aí de que o macho alfa que domina o bando, que acaba muitas vezes fazendo que os outros machos entrem em luta com ele e apenas o vencedor vá tomar conta do bando e o perdedor é escorraçado. Na verdade, não é isso que acontece. Existe um patriarca, vamos dizer assim, né? Aquele que é o pai de todos, né? E ele mantém essa alcateia, são todos indivíduos da família, né? São aparentados de alguma forma, e eles se juntam
nessa grande família de proteção, nesse grupo que a gente chama de alcateia. É claro que tem indivíduos que vêm de outros locais, até por uma questão de diversidade genética, né? Especialmente fêmeas, mas há sempre um senso de cooperação e de liderança muito forte entre os lobos. Então, lobos são, vamos dizer assim, um ótimo arquétipo para a gente utilizar como animal de segurança, como um guia, na verdade, né? Como um professor, poderíamos dizer. O que necessitamos é de uma completa reformulação dos nossos pressupostos sobre a natureza humana. Muitos economistas e políticos assumem como modelo da sociedade humana a luta permanente que julgam existir na natureza, o que não passa de uma projeção. Como os mágicos, primeiro eles jogam seus preconceitos ideológicos dentro da cartola da natureza para então tirá-los de lá pelas orelhas, mostrando que a natureza corresponde ao que eles pensam. Já caímos nesse truque por um tempo longo demais. Obviamente a competição faz parte do cenário, mas os humanos não podem viver somente de competição. Bom, veja bem que essa parte, esse momento aqui do capítulo do livro A Era da Empatia, do Frans de Waal, retrata uma parte extremamente importante, que é o julgamento dos humanos a partir daquilo que eles acham que sabem a respeito da natureza. Existem diversas histórias espalhadas pela internet a respeito do que seria ser um macho alfa, comparando com lobos, né, que eu já disse para vocês que não tem nada a ver com isso, ou quando tem até uma história da águia, né, que a águia quando chega com 70 anos ela vai para um lugar isolado e quebra o bico, arranca as penas velhas, etc., tira as garras para tudo se renovar. É uma completa idiotice, né? Uma história completamente errada, não existe nada disso, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, vai perceber que se uma águia quebra o seu bico, ela pode morrer de fome, porque o bico é córneo, ele não cresce novamente, né? Tanto é que tem uma história, basta procurar, que mostra como foi feita uma prótese de um bico de uma águia que quebrou, né? E aí ela conseguiu então finalmente se recuperar, senão ela morreria de fome. Então vejam bem que a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que são espalhadas na internet, ou que as pessoas projetam a respeito da natureza, que muitas vezes elas estão projetando conhecimentos delas falsos, né, pré-julgamentos que não tem nada a ver com o que realmente existe. Bom, eu espero que tu estejas gostando dessa série, onde estamos aqui discutindo o livro A Era da Empatia e lendo alguns trechos desse livro. Vamos continuar por mais alguns livros discutindo esse tema tão interessante e trazendo assuntos relacionados e pertinentes relacionados aos capítulos discutidos, às partes discutidas no livro. Então, fique ligado no meu canal, dá um like no vídeo, compartilhe ele com outras pessoas que possam estar interessados. Tu pode também fazer a inscrição no canal e ligar o sininho, né, para ser avisado quando eu publicar novos vídeos. Eu espero que esteja gostando desse e seguimos adiante com mais vídeos aqui no canal do professor Clayton Ferreira. Então, um grande abraço e até a próxima!